A gente tem 20 minutinhos para pergunta, para debate. A gente vai selecionar 2 perguntas do auditório e eu vou tomar a liberdade de roubar uma pergunta para mim, de uma terceira, que eu realmente queria saber do doutor Leonardo, e acho que também, mas vou roubar com democracia, porque eu acredito que seja uma dúvida de todos aqui. A ansiedade da gente saber o que o Estado do Rio de Janeiro vem fazendo para reduzir essa inadimplência, esse percentual de 3%, né, apenas, perdão, de 5%, eu acho que o 3% é um percentual que eu já vi federal em algum momento, é um percentual que nos preocupa a todo momento, e eu acho que muitos de vocês também queriam saber quais são as medidas que o Estado do Rio de Janeiro vem tentando para aumentar essa efetividade do recebimento das multas ambientais. E aí, quem quiser, eu já acho que vamos adotar a metodologia da gente faz, com a minha, né, mais 2 perguntas, e a mesa responde em bloco, pode ser? Flávia tem uma pergunta? E mais alguém? Mais uma? E aqui. Tá, Isadora lá, por favor, uma para a Flávia. E Verônica. Flávia também representando o INEA aqui no nosso evento. Satisfação em recebê-la, uma grande amiga. Bom dia, obrigada, Cris. Na verdade, é uma inquietude, porque a gente trabalha nessa área há tanto tempo e vê as mudanças acontecendo e talvez estamos... Está baixo o microfone da Flávia. Acho que já devem estar aumentando lá. Talvez estejamos diante de perder, né, a oportunidade de como nós sempre celebramos termos de ajustamento de conduta. Nós tínhamos antes a previsão do desconto, né, de 90% do valor da multa, quando havia o investimento na correção da atividade. Tantas vezes a multa, quantos TACs celebramos no INEA, às vezes tínhamos 5, 6 milhões em multa, mais investimentos de 20, 30, 50, muito mais do que isso, e, ao final, podíamos cancelar essa multa, dado o esforço dessa empresa, o esforço do empreendedor, e, inclusive, de investir muito mais do que o valor da multa na sua própria correção. Não podemos mais fazer isso no âmbito federal, né, o Alexandre comentou, mas isso a título de conversão de multa. No INEA, no Estado do Rio de Janeiro, nós temos o artigo 101 e temos 2 parágrafos. Um parágrafo 5º, na verdade, temos alguns parágrafos, mas um deles que fala sobre... O artigo 101 ele fala sobre a possibilidade de cessação da degradação, enfim, a correção, nos moldes, né, uma lei de 2000, então, nos moldes do que a gente fazia no passado. Parágrafo 5º, a possibilidade de cancelamento da multa mediante o cumprimento dessas obrigações de cessação da degradação. E parágrafo 6º fala da possibilidade da conversão. Eu tenho entendimento, e às vezes eu me sinto um pouco isolada nesse entendimento, que nós ainda no Estado do Rio de Janeiro temos o que se fazia no passado, que é você poder cancelar uma multa diante de um esforço, mas isso é meu, sabe? Não estou falando como Miné, estou falando como Flávio, diante de um esforço evidenciado de correção, de ajustes na sua planta, de correção de eventual dano ambiental que tenha sido praticado. E isso, na minha opinião, não se confunde com a conversão da multa, né? É aquilo que nós fazemos no passado. E aí eu queria saber a opinião dos palestrantes sobre como eles pensam essa situação hoje, nesse cenário de expressa restrição de conversão, né? A conversão é uma novidade, é algo assim que a gente tem feito nos últimos 3, 4 anos, começando a trabalhar. E como é que a gente enfrenta o que a gente sempre fez, que era essa identificação desse esforço e a possibilidade do cancelamento dessa multa no cenário atual. Obrigada. Obrigada, Flávia. Agora vou pedir aqui para a Verônica. Marcelo. Bom dia a todos. Eu sou Verônica Beck, mestre pelo Direito da Cidade da UERJ,
e advogada ambientalista ativista, literalmente. E eu queria, inclusive, mais voltado para o estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, a gente tem uma realidade em que os nossos maiores ofensores do meio ambiente são os milicianos. Em relação aos milicianos, fica um pouco complicado a gente buscar alternativas que não sejam da esfera do judiciário. Recorrentemente, a Associação de Moradores do bairro que eu represento, a gente procura o Ministério Público, inclusive para identificar os milicianos e também para nos proteger, porque quem é que vai lá ajuizar uma ação contra um miliciano tal ou X no judiciário? E a gente, às vezes, também uma situação fática. O Morro do Timboaçu, a Floresta da Tijuca tem um lado enorme para Jacarepaguá. Morro da Timboaçu, a polícia foi lá, através de uma denúncia nossa, de um cidadão, e constatou, no meio da zona de amortecimento da Floresta da Tijuca, uma fábrica de carvão vegetal. Ou seja, que árvores são essas que estão sendo queimadas? Isso foi em 2015. Até hoje o Ministério Público está querendo definir se a esfera é federal ou estadual. Daqui a pouco a gente não tem mais árvore para defender. Então, infelizmente, o cidadão faz a parte dele e o Poder Administrativo ou o Ministério Público acaba esbarrando em situações que acabam prejudicando cada vez mais o meio ambiente. Outro canal que o cidadão tem, 1746, que para quem não sabe, é um telefone da prefeitura que a gente liga para fazer denúncia. Em até 64 horas, alguém da polícia, da prefeitura vai lá. Já acabou o flagrante. Então, assim, é importante que o Estado do Rio de Janeiro, e inclusive o município, pensem em formas do cidadão poder resolver de uma coisa mais rápida, sem também se expor, porque a gente sabe que a nossa vida também está em jogo, muitas vezes. Era isso. Obrigada. Rebeca, rapidinho. Luciana, perdão. Luciana, rapidinho. Bem rapidinho. Aí eu quebrando. Uma preocupação das empresas, sobretudo, para aderir à conversão, é a questão da reincidência em relação àquela multa que é convertida, ou a possibilidade que existe no decreto federal de, quando do julgamento do pedido da conversão, aquela multa ser agravada por uma reincidência anterior. Eu queria que vocês comentassem. Gente. Só pegando o gancho dela. Eu acho que outra preocupação que é importante, e aí o Germano poderia até explicar um pouquinho como ele pretende fazer isso em Minas, é a adesão ao programa, e aí é mais aplicável ao IBAMA, não sei como que vai ser em Minas, mas é a adesão ao programa que não é do empreendedor diretamente, né? O indireto. A grande preocupação hoje do empreendedor é o quanto de compartilhamento de responsabilidade ele vai ter num programa em que ele não tem qualquer responsabilidade ou gestão direta, né, que vai ser empreendido por um terceiro, considerando toda a sistemática e extensão da responsabilidade ambiental, principalmente na esfera civil. E aí, será que, então, no final do dia, aquele pagamento que parece ser mais simples, amanhã vai ser um problema maior? Ou não, ele vai pagar e, ok, aquele problema vai ser efetivamente resolvido. Então, a gente tem aí um buraco e um nível de exposição que não está bem delimitado. Inclusive, só para esclarecer, o pessoal do IBAMA não sabe ainda como que vai ser feito isso. Tive recentemente uma conversa lá e eles falaram, bom, eu vou deferir, porque a nossa intenção é a conversão, e aí vocês vão judicializar. Essa é a orientação do IBAMA, porque realmente ele não sabe como na prática isso vai ser efetivado. É só uma contribuição, uma dúvida adicional. Obrigada, Cris, desculpa. Tá, obrigada, meninas. Luciana Gil, do Bichara Advogados, e a outra Luciana, da Petrobras, acho que expondo um pouquinho das angústias da empresa, do setor privado, né? O que é muito pertinente para a gente colocar aqui nas conversões. E eu vou pedir aos membros da mesa 3 minutos e 33 segundos cravados para cada um, por favor, para os nossos. Então vamos lá. Bem, os problemas ambientais são extremamente sensíveis e complexos. Eu acho que você fez a palestra inteira. Pronto. Será? Os problemas ambientais são extremamente complexos, são extremamente sensíveis. E aí nós temos, às vezes, que nos recolher a nossa humildade de tentar tratar dos óbices jurídicos. Existe questão de APP no Rio de Janeiro.
os morros cariocas, a questão da favelização, construção em rios. Claro que existem limitações que não são jurídicas, é a questão da segurança pública. Então, eu sou um mero assessor jurídico, enfim, e aí eu vou tratar da questão jurídica. Agora, em relação à conciliação, que aí já pegando o gancho com a pergunta da Cristiane Jacu e da Flávia, não existe nada regulamentar em relação à conciliação no estado do Rio de Janeiro. Existem soluções ad hoc, mas é muito aquela coisa combativa do servidor do INE ligar para o infrator, para o autuado e tentar chegar no acordo. E aí vai se comendo pela beirada. Não existe parcelamento também regulamentado, poderia ter, mas acaba, como eu já disse na apresentação, por usar a conversão como um meio para o parcelamento, ou seja, sem pagamento de juros, a parte acorda com o INEA de pagar de maneira escalonada, de fixar um cronograma de pagamento. Isso soa como um parcelamento. Então, é um estímulo também ao pagamento. Mas isso é pouco. E aí, hoje tramita uma minuta de um decreto que a gente está em fase embrionária e copiando muito as alterações na esfera do decreto das sanções administrativas federais de 2017 e 2019, para instituir um parcelamento, descontos escalonados por fase do processo. E, bem, as portas estão abertas também para que aqueles que queiram participar desse processo contribuam com sugestões, assim como estamos fazendo, por exemplo, com o decreto, a minuta do decreto do licenciamento ambiental. As pessoas estão mandando e-mails, os interessados estão mandando e-mail para a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e para o INEA, sugerindo alterações. A gente está lendo. Então, é isso. Eu vou falar especificamente da pergunta direcionada a mim, porque talvez da pergunta do INEA, eu acho que a realidade do Rio de Janeiro pode ser mais utilizada para responder. A nossa ideia lá, a partir do momento que a pessoa fez, né, a conciliação e equacionou os regimes de responsabilidade, de fato, passou a limpo a sua responsabilidade. Mas vamos supor, de fato, no futuro, que um projeto executado para reparação ambiental ou compensação, né, porque nós aglutinaremos as duas, não seja efetivado com eficácia, ou seja, o dano não foi restaurado e, portanto, nós estaremos infringindo o princípio da reparação integral, a nossa ideia, porque nós estamos trabalhando agora na segunda parte da regulamentação, é que a administração pública que ofertou o programa pudesse operacionalizar a reparação através de um recurso que foi repassado, e nós fomos fizemos apenas uma ponte, né? O recurso do autuado foi para uma conta específica que começou que deu guarida à execução de um projeto por interposta parte, né? Seja uma organização não governamental, uma OSC, ou até mesmo entes da federação que nós estamos oportunizando. Então, se dessa forma, quer dizer, nós ofertamos que isso acontecesse, eventualmente, se esse recurso não for executado, e nós estamos fiscalizando, porque nós teremos um servidor gestor e fiscal dessa recuperação, o próprio poder público pode cobrar da pessoa, né, como um convênio normal, né? A glosa, nós glosaremos, ou seja, nós pediremos esse recurso de volta, e a intenção é que a gente possa fazer os projetos, então, no mínimo na parte da recuperação. Essa é a ideia que se aventa lá no programa. Alô? Alô? Oi. Eu vou falar, eu respondo todas, eu não sou metido. Flávia, assim, ó, sobre cancelar a multa, se a tua lei permite, né, eu acho que tem que trabalhar, talvez, no sentido de uma regulamentação nesse sentido.
porque também abre uma questão de discricionariedade, no sentido, vamos cancelar, tem a possibilidade de cancelar, então cancela essa aqui, né, ali no canto do gabinete, né, com ninguém vendo, né, ficou, tá esse processo. Então, acho que tem que tomar cuidado em relação a isso, porque tu tem outras modalidades de solução dos conflitos, né, da parte administrativa, ainda que a tua lei permita, acho que tem que ficar tudo às claras, né, para que o cancelamento, dentro de um conceito desse projeto, por exemplo, e vamos usar essa referência do Estado de Minas Gerais, né, que ele fez um esforço conjunto na esfera civil, reparação do dano, resolveu o problema, então a gente pode pensar no cancelamento da multa, beleza. Então, entendo que daria para pensar, né, mas acho que não de uma forma assim, como até o Leonardo falou, soluções individualizadas. Bom, o Alexandre decide de um jeito, né, o Germano decide de outro, a Cris decide de outro, cada um decide de um jeito, né? Que isso que a gente mais combate na administração pública, na Secretaria do Meio Ambiente que ocorre, né? Cada um decide de um jeito, né? Falta de sistematização, falta de regulamentação. Então, às vezes, é melhor que o Alexandre decida, porque ele vai decidir ao meu favor. Mas se cair no Germano, eu já sei que não vai dar. Aí daí depende da pessoalização e a gente tem que separar isso. Em relação às demandas sociais, colega, que eu vou me permitir também falar, só para entender, assim, a administração pública, e eu falo de Porto Alegre, né, é uma realidade totalmente diferente, é muito difícil a gente depender da administração pública, que tem uma fiscalização proporcionalmente, porque os esforços não são dados à fiscalização ambiental, os esforços são todos direcionados ao licenciamento ambiental. Então, a fiscalização, proporcionalmente em relação ao licenciamento, ela é muito fraca efetivamente. E os problemas, eles não são, como eu disse, não são só ambientais, são problemas sociais. Não adianta, o que acontece muitas vezes? A administração pública a denúncia cai na fiscalização ambiental, porque o fiscal ambiental, ele é um cara dedicado, ele é um cara que tem, que ele quer fazer, ele quer resolver o mundo realmente, né? Às vezes é bom, às vezes é ruim, mas ele vai lá e dá a cara a bater. Ele vai lá querer resolver o problema. Só que muitas vezes não é da competência da administração ambiental. O problema de alvará, muitas vezes, não é problema, podia ser pela Secretaria do Direito Econômico, só que ninguém quer fazer. Aí sobra para o fiscal ambiental. Então nós temos que ter esse cuidado, né? Um problema da administração como um todo. Todos têm que se unir para resolver o problema. Porque senão fica só o fiscal lá tomando pau, né, a pessoa não grata na sociedade, né, o cara já vê com um coletinho do IBAMA, do INEA, sei lá o que, os caras lá, esse aí eu não quero nem ver na frente, né, por favor. Então, acho que a gente tem que abrir o conceito em relação a isso. Reincidência, né, essa questão da reincidência dentro do processo administrativo federal, para mim, é uma das coisas mais bizarras que existem, especialmente na questão do aumento do valor da multa depois que o julgamento já está consolidado. O cara já está com o julgamento, a tua multa vai ser de R$50 mil. Aí o órgão verifica, opa, tem uma reincidência aqui. Aí o autuado recebe uma notificação. Olha, tu tem 10 dias de prazo, porque tua multa é de 50 mil, vai passar para 100. Sim, e aí? O que ele vai fazer? Já sabe que, né, o dele está na reta, né, e não é tá na reta, é reta em dobro, né, porque vai vir uma reincidência, e o cara vai ter que resolver. O julgamento já está pré-concebido. Não tem mais ampla defesa e contraditório. Então, para a empresa, isso é um completo absurdo. Eu, pelo menos, vejo, né, porque é uma fase de tu antecipa o julgamento para a empresa. Se está reincidente, não tem o que fazer. Então, que isso aí seja configurado dentro do processo para que a parte se defenda. Né? Não sei exatamente qual é a melhor solução. Talvez no momento da configuração do auto de infração, né, a reincidência deveria, lá no relatório de fiscalização, no cálculo do valor da multa, com critério objetivo, memória de cálculo, não cálculo feito no gabinete por critério subjetivo. R$1.000, R$10 mil, R$50 mil, onde é que está o cálculo do valor da multa? Onde é que está a memória de cálculo? Temos que saber o critério objetivo para poder se defender dos atenuantes, dos agravantes para aquela multa ambiental, inclusive a reincidência. E, finalmente, Lu, eu entendo que a conversão indireta nos modos do governo federal, que nesse momento está suspensa, ela é uma forma de arrecadação, né, para os programas de governo, que o governo vai pretender fazer com empresas terceirizadas, com ONGs ou com o próprio governo, e que não tem nenhuma relação com a reparação ambiental, até porque o governo separou, né, a reparação é uma coisa, multa ambiental e conversão é outra. Então, ao meu ver, a empresa, no momento que ela
fichou e pagou a conversão indireta, ela não tem responsabilidade nenhuma, ela paga. Né? Ela está trocando pelo pagamento. E o governo, com a empresa, seja lá quem for, vai assumir. Na teoria é isso. Na prática, eu não sei como é que vai funcionar, mas nesse momento até, inclusive, está suspensa, né, as conversões, então de forma indireta, então a gente não sabe exatamente como vai funcionar. Tá? Obrigado. Obrigada, Alexandre. Não tem CDzinho hoje? Vai chegar. Tá. Tá bom. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Germano. Obrigada, Leonardo. A gente termina pontualmente às 11 horas, mas eu vou usar meus 60 segundos aqui até 11h01, desembargador Elton Leme, por uma boa causa, para já sinalizar para vocês o nosso próximo evento de outubro, que vai ser no dia 22, numa terça-feira, para quem reclamou aí dos nossos eventos às sextas, né? Eu adorei. Adorou. Vai ser numa terça-feira, na parte da tarde. A temática são as súmulas ambientais do Superior Tribunal de Justiça. São 6 súmulas que vão ser analisadas aqui, expostas por 6 advogadas, dentre elas 3 aqui presentes, Margarete Bilhava, da Petrobras, Luciana Gil, do Bichara Advogados, eu também estou no grupo, e a gente vai estar, no final do dia, lançando o livro Súmulas em Matéria Ambiental, do STJ Comentadas. E aí já fica aqui o convite para todos vocês, vai ter a divulgação em breve. Encerro agradecendo mais uma vez os palestrantes, encerro a mesa e já passo a palavra à coordenação.